Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vamos lá? Primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a data de hoje, tá? Dia 16/9/2020. A gente vai continuar com o assunto sobre répteis, tá? Então, nós paramos na aula passada, falamos até os lagartos, né? Falamos aqui sobre os lagartos, sobre os escamados, mas falamos sobre os lagartos, camaleões e lagartixas, tá? Agora nós vamos falar sobre as cobras, né? Sobre as serpentes, sobre os ofídeos. Então, primeira coisa, né? Tem um misticismo muito grande sobre esses animais, mas é um animal extremamente arisco, é um animal silvestre, tá? E um animal extremamente agressivo. Então, primeira coisa, os animais eles podem ser classificados dentro das serpentes como peçonhentas e não peçonhentas. Os animais peçonhentos são animais que possuem veneno, tá? Os animais não peçonhentos não possuem veneno, mas eles têm uma outra forma de se defender, né? O veneno, na maioria das vezes, é utilizado para captura de alimento e para defesa, tá? Então, aqui nós temos aqui a produção, a presa, inoculadoras de veneno, que onde o animal onde o animal vai se defender através disso, em situação de risco. Então, outra característica desses animais, eles possuem língua bífida, ou seja, uma língua dividida na ponta, que capta partículas de odor e transmite informação, né? Existe um órgão, um receptor sensorial, que é chamado de órgão de Jacobson, localizado no céu da boca desses animais, que é onde eles identificam uma situação de perigo. Tá? Aqui. Uma situação ou a presença de algum animal. Então, a língua bífida, esses animais são bem adaptados, seu ambiente e ao estilo de vida, são animais subterrâneos, enxerga mal, enquanto algumas espécies que vivem em árvores têm uma visão muito desenvolvida. Então, eles são adaptados. Alguns animais possuem a capacidade de camuflagem, que é a tentativa, imita o ambiente, e outros animais possuem o mimetismo, que é quando um animal não venenoso imita um venenoso. Então, vamos lá. A visão desse animal, ela não é muito boa, tá? Então, em compensação, existe essa língua, né, que tem uma capacidade sensorial muito grande. Então, o animal, ele vê o outro, uma presa, tá? Dessa forma, ele sente o calor, as vibrações de calor. Então, aqui nós temos exemplo das presas inoculadoras de veneno e uma cascavel, tá? Primeira coisa, a cascavel ela tem esse chocalho, tá? Que é formado pelos guizos, e esses guizos, eles aumentam de acordo com a troca de pele do animal. Então, não é um indicador da idade. A única indicador que a gente usa como parâmetro aqui, se o animal tem um chocalho maior, com um maior número de guizos, é porque houve a maior troca de pele. Então, trata-se de um animal mais adulto, mais vivido, mas não tem como prever. Tá? Aqui na imagem a gente já vê que é um animal mais velho, tá? Por conta, devido ao quê? A quantidade de troca de pele. Esse animal pode trocar de pele mais de uma vez no ano, então não significa a idade dele, tá? O animal ele tem uma estrutura muscular muito desenvolvida, o animal peçonhento, ele tem essa cabeça aqui em forma de seta. Isso aqui é um exemplo de uma cascavel, que é a Crotalus durissus. O esqueleto, esse animal anda com a ponta das costelas, mas tem uma musculatura muito desenvolvida. E os órgãos são adaptados ao corpo cilíndrico do animal. Ok? Aqui é uma imagem da cobra arco-íris, tá? Uma cobra muito colorida, mas ela é chamada de Farância eritrograma. Tá? É uma cobra que é presente nos Estados Unidos e é uma cobra que está sob extinção. Se alimentam de enguias, sapos e anfíbios, tá? Aqui nós temos o exemplo da cobra naja, que é uma outra espécie muito venenosa, tá? Que abre, tem uma espécie de uma membrana aqui que ela abre para poder, em estado de perigo, em alerta, tá? Esses animais podem ser ovíparos ou vivíparos. No caso, isso aqui é uma imagem de um acasalamento. A cobra no processo de reprodução, tá? O macho é a fêmea e o macho fecunda os óvulos da fêmea através do hemipênis, tá? Então, aqui nós temos alguns animais são ovíparos, outros são vivíparos. Outros animais vão parir o filhote.
Outra característica desse animal, eles não têm cuidado parental, tá, pessoal? Respiração pulmonada e não tem cuidado parental. Então, um animal desse não tem cuidado com o filhote, tá? Da fêmea com o filhote. Aqui é um animal botando um ovo, né? E aqui nós temos o hemipênis de uma cobra macho. Tá? Alimentação. Esses animais, a maioria deles são carnívoros, tá? Se alimentam de pequenos roedores, que é o caso dos ratos. Tem a mandíbula e o maxilar, né? Com a capacidade de abertura de boca muito maior do que o animal realmente, do que outros animais. Então, aqui é o momento de sair. Aqui nós temos o animal constrictor, ou seja, ele não tem veneno, mas ele mata por constricção. Ele aperta esse animal e o animal não consegue respirar. Tá ok? Então, vamos lá? Agora eu vou compartilhar com vocês, tá? O livro didático e vamos fazer a correção do livro de vocês. Então, nós temos aí, ó. Aqui é só para, recapitulando, os répteis é o primeiro grupo de vertebrados, né, que passa para a vida terrestre, sem depender da água. Nós temos aí lagartixas, crocodilos, tartarugas, cobras e lagartos, né? São animais ectotérmicos, ou seja, são animais que a temperatura do ambiente, que eles precisam ficar expostos à luz para manter o metabolismo, tá? E são animais que dependem da temperatura ambiente, são animais de sangue frio. Então, aqui depois vocês vão dar uma lida, tá? E aqui nós temos aí, ó, tartarugas são quelônios aquáticos, correção da página 220, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, tartarugas são quelônios aquáticos que apresentam nadadeiras. Esses répteis sobem à superfície para respirar. Então, vocês estão vendo aí, ó, a fotografia que apresenta um exemplo de tartaruga de couro. Então, a letra C. Vocês vão responder a lápis no livro de vocês. Na número 2 de quelônio, vocês vão responder a letra A. A fotografia que é o exemplo de um jabuti, tá, gente? E na letra B é a tartaruga de água doce, que é o cágado ou tracajá. Tá? Então, nós temos aqui os crocodilianos, né? Então, vocês vão responder os gaviais, que são crocodilos que têm cabeça pequena e focinho comprido e fino. Letra E. Esse animal não tem no Brasil, tá? É na Índia, encontrado na Índia. Os jacarés geralmente é mais largo, o focinho é mais curto do que os outros crocodilos. A fotografia F, então isso aqui é um jacaré. E na fotografia D, nós temos aí um crocodilo, tá? Que é chamado de crocodilo do Nilo. Então, aí, continuando onde parou a aula, né? Que eu não havia corrigido com vocês, a anfisbena tem formato do corpo semelhante da serpente, são popularmente conhecidas como cobras de duas cabeças, pois é difícil identificar qual das extremidades do corpo, porque a cauda imita a cabeça, né? Seus olhos são reduzidos, o corpo é segmentado e a pele não é presa ao corpo, o que os auxilia a escavar. Então, aí nós temos a fotografia H, tá? A imagem H é uma anfisbena. As serpentes apresentam o corpo alongado, sem membros, se locomove sobre o solo por meio de movimento músculo do corpo. Há espécies peçonhentas, ou seja, que produzem e inoculam veneno na presa, como a cascavel, e as não peçonhentas, como a jiboia. A fotografia apresenta uma cascavel, então a fotografia I. Tá? Fotografia I. Vocês vão responder aí no livro de vocês. E aí, por último, né, os lagartos são animais que geralmente têm um corpo alongado e podem possuir 2, 4 ou nenhum membro. A fotografia G de vocês, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade na correção, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus, tá?